Gente, bom dia. Meu nome é Igor, sou estudante de licenciatura em Física do IFSP Campus Caraguatatuba. Atualmente estou no terceiro semestre e também sou bolsista do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Estou aqui então para realizar uma palestra de astrofísica de galáxias nesse projeto intitulado Noite com as Estrelas, organizado pela professora Cibele, da Escola Euclides de Castro Galvão, de Caraguatatuba. E para realizar esse projeto de astrofísica de galáxias, eu obtive orientação do professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, que é docente do IFSP Campus Caraguatatuba. Então, de modo geral, esse projeto então aborda as primeiras reflexões acerca da existência de galáxias. Posteriormente, eu aplicarei então um vídeo do ABC de Astronomia, que trata também sobre o tema de galáxias, seus tipos, características, além de um breve resumo histórico sobre esse tema. O projeto de astronomia então fala sobre o estudo da astrofísica de galáxias e como palestrante, meu nome é Igor. Vamos começar então falando sobre as primeiras reflexões a respeito da existência de galáxias e para isso devemos levar então a questão histórica em consideração. Bom, algumas considerações primeiramente são as primeiras reflexões e hipóteses que foram propostas pelo astrônomo Thomas Wright, que viveu entre 1711 e 1786, e pelo filósofo Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. Então, como essas hipóteses foram feitas? Vocês devem estar se perguntando. Thomas Wright, então, publicou em 1750 o seu livro intitulado como Uma Teoria Original do Universo, que estabeleceu o quê? Um primeiro modelo para a Via Láctea, que naquela época era considerada o Universo. E com base nesses dados, Kant então escreveu seu livro próprio, cujo nome era o quê? História Natural e Teoria do Céu. Então, o que tinha nesse livro de tão importante? Bom, tinha informações importantes a respeito da análise das nebulosas, que eram os corpos imersos difusos que se diferenciavam das estrelas, e que, segundo Oliveira, Filho e Saraiva, são observados no céu noturno quanto da própria Via Láctea. E hoje sabemos que muitas dessas nebulosas que eles analisavam eram, na verdade, parte da nossa própria galáxia. Aí, aí entra a questão do telescópio, que vocês devem estar observando na imagem, né? Como que ele entra nesse processo de analisar as galáxias? Bom, Edwin Hubble, que viveu entre 1889 e 1953, determinou então experimentalmente que a distância da galáxia Andrômeda, que é uma galáxia vizinha nossa, até a nossa galáxia é de mais 2 vezes 10 na 6 anos-luz, ou seja, 2 milhões de anos-luz da gente. Devido a essa grande contribuição à astronomia, Hubble então foi homenageado com um telescópio que recebeu o seu nome. Partindo agora para a definição de galáxias, elas podem ser compreendidas como um conjunto de corpos celestes, por exemplo, os planetas, estrelas nebulosas, que estão unidos, agrupados, em função da atração gravitacional. Alguns exemplos de planetas do nosso sistema solar, que constituem uma pequena parte da nossa galáxia, são a Terra, Júpiter, Saturno e Vênus. Em relação às estrelas, podemos citar o Sol. Em relação às nebulosas, podemos defini-las como nuvens gigantes de poeira e gás, como hélio e hidrogênio, no espaço. Um exemplo é a nebulosa de Carina. Mas em relação aos tipos de galáxias existentes, quais são esses tipos de galáxias? Quem classificou as galáxias dessa forma? Bom, estudaremos esses tópicos e slides a seguir. Bom, estudaremos 4 tipos de galáxias: as elípticas, as espirais, as lenticulares e as irregulares, durante essa palestra. Aproveitarei também para dar algumas características, como o nome, localização dela no universo, seu diâmetro, distância dela em relação à Terra e a massa das galáxias. Primeiramente, explicarei sobre as galáxias elípticas. As galáxias elípticas, então, possuem pouca poeira ou gás interestelar, e não existe mais formação de estrelas lá. As estrelas que a constituem são velhas e majoritariamente frias. Aqui nós temos o exemplo de galáxia elíptica, que possui o nome de M87 ou NG64486. A localização dela se dá na região central do aglomerado de galáxias de Virgem. A distância da Terra e seu diâmetro é de 55 milhões de anos-luz, 120 anos-luz, respectivamente, e a massa dela é o dobro da massa da Via Láctea, que é a nossa galáxia, ou seja, 1,9 vezes 10 elevado a 42 quilos, ou seja, muita coisa. Bom, agora comecei então a falar para vocês sobre as características das galáxias espirais. Bom, as galáxias espirais possuem um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. Mas vocês devem estar se perguntando, o que seria esse nome, tanto de nome que eu disse para vocês, né? O que seria todos esses nomes? Então, vou explicar para vocês então o que significa cada termo que eu disse. Vamos começar então pelo disco. O disco seria então a região da borda da galáxia próxima ao centro dela, ou seja, essa parte daqui. O núcleo corresponde ao centro do disco, ou seja, é essa parte aqui do centro.
E o halo é uma região vasta e pouco iluminada que cerca toda a galáxia, ou seja, esta parte externa dela. E aqui agora nós temos algumas características dela. Com essa galáxia aqui que nós estamos vendo é uma galáxia espiral. E, por nossa coincidência, é a Via Láctea, que é a galáxia onde nós vivemos. E a localização dela é no sistema solar, né? É uma parte dela, seria aproximadamente aqui, né? Nós estaremos próximo daqui, quando comparada a essa imensidão que ela consiste. Ela possui um diâmetro, então, de 105 mil anos-luz e a massa dela é de 9,5 vezes 10 a 41 kg. Ainda faltou complementar com a parte dos braços espirais, que seriam justamente essas partes aqui, ó, que tem formato de espiral, estão vendo? Tipo como se fosse um caracol. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre as galáxias lenticulares. As galáxias lenticulares são constituídas, né, de estrelas velhas, que possuem muitas vezes um disco estelar e um bojo na região nuclear, como eu já expliquei no slide anterior, quando eu falei das galáxias espirais. Este bojo, então, é formado por estrelas que se movimentam com órbitas radiais, ou seja, trajetórias que passam próximos ao centro galáctico. E aqui nós temos o exemplo dela, de uma galáxia lenticular, que é a NG6 3115, essa galáxia aqui. Ela está localizada a 32 milhões de anos-luz da gente, ela possui um diâmetro de 70 mil anos-luz. Para quem não sabe, diâmetro é a mesma distância de uma borda até a outra da galáxia. Se o raio é a metade do diâmetro, então o diâmetro é 2 vezes o raio, né, que seria essa distância daqui. E a massa dela é equivalente a 1 ou 2 vezes 10 elevado a 9 massas solares. Bastante coisa também. Falando então sobre a última galáxia, que são as galáxias irregulares que eu abordarei nessa palestra, são galáxias que não coincidem com o esquema de Hubble, que eu vou falar no próximo slide, de galáxias elípticas ou espirais. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, elas não apresentam nenhuma forma fixa, como as outras, que tinham forma de elipse ou de espirais. Então, essa galáxia aqui que eu trouxe para vocês possui o nome de Grande Núcleo de Magalhães e ela está localizada próxima à constelação de Dourado. Essa distância da Via Láctea que essa galáxia possui e o diâmetro dela é 170 mil anos-luz e 14 mil anos-luz, respectivamente. E a massa dela é de 6 vezes 10 a nona massas solares. Bom, gente, então aqui está a classificação morfológica das galáxias proposta por Hubble, como eu tinha explicado para vocês no slide anterior, quando eu falei das galáxias irregulares. Bom, então Hubble propôs essa nova classificação morfológica, que aqui estão as elípticas, aqui nós temos as espirais e aqui as espirais barradas. E aqui nós temos uma nova nomenclatura, né? SA, SB e SC, e aqui embaixo também. O que seriam essas nomenclaturas? Bom, SA então seria uma galáxia com um núcleo maior, com braços pequenos e bem enrolados, como vocês podem ver aqui. A SB seria então núcleo e braços intermediários, como vocês podem ver aqui. E a SC seria então o núcleo menor, braços grandes e mais abertos, como vocês podem ver aqui. E aqui também. Aí vocês podem realizar a comparação dessa SBC ou essa SC com as demais, para vocês verem essa diferença de braços abertos. Agora eu vou falar sobre a aglomerado de galáxias. A maioria das galáxias está gravitacionalmente associada, se reunindo em aglomerado de galáxias, que a gente pode se simbolizar como AG. Aqui nós temos então um aglomerado de galáxias, onde várias galáxias estão reunidas devido à atração gravitacional. Os aglomerados de galáxias possuem, ou ainda podem ser classificados de acordo com suas propriedades. E que propriedades são essas? Podem ser realizadas então com a riqueza, podem ser relacionadas, né? O que são essas riquezas? Quantidade de membros, quantidade de galáxias. Pode ser também relacionadas com sua forma, que podem ser esféricas, achatadas ou irregulares, né? Como a gente já viu nos slides anteriores. E pode ser relacionada com o conteúdo. E esse conteúdo pode ser rico ou pobre em espirais ou elípticas, né? Que a gente também já estudou. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei para realizar essa palestra para vocês. Esses sites aqui que eu consultei, né? Cadê? Esse Lilith aqui, Física, UFMG, foi muito bom. Tem uns conteúdos também muito bons sobre galáxias, caso vocês queiram consultar depois dessa apresentação, né? Para se informar mais. Esses artigos aqui também, na verdade, esses artigos aqui, ó, de Oliveira Filho, Kepler de Souza, Saleva Maria Fátima, que falam sobre quasares, galáxias ativas. Se vocês quiserem se aprofundar mais também sobre esse assunto, aqui está o link, né, para vocês poderem acessarem. Esses dois livros aqui também, que podem ser disponibilizados aqui pelo Google Drive, que eu tenho um link se vocês quiserem também, que fala sobre a cosmologia da origem e a fim do universo.
eu vou ter que agora passar um vídeo para vocês de 4 minutos e 19 segundos do ABC de Astronomia, né, que fala sobre galáxias, que é um vídeo que resume tudo que eu abordei nesta palestra, de modo que vocês possam, então, compreender melhor, né, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre o que eu abordei aqui. Então, eu vou passar o vídeo. As galáxias são enormes conjuntos de estrelas, gases, poeira, planetas e outros constituintes reunidos pela gravidade. Elas são estruturas dinâmicas, em constante transformação. No século XVIII, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, usava a expressão universus ilha para designar muitos objetos de aspecto nebuloso no céu. No início do século XX, o debate entre os cientistas era intenso, até que os telescópios evoluíram e as concepções também. Os astrônomos registraram imagens que nem toda a filosofia poderia idealizar. A classificação mais conhecida para as galáxias leva em conta a sua forma e foi criada por Edwin Hubble no início do século passado. Em linhas gerais, ele as reuniu em grandes grupos de acordo com seus formatos e subdivisões: elípticas, espirais e irregulares. Vamos usar a imagem de uma espiral típica para ter referência do que vem a ser uma galáxia dessa categoria. O bojo é a região em torno do núcleo da galáxia e concentra grande quantidade de matéria e energia. No plano médio da galáxia, nos braços da espiral e bojo, prevalecem as regiões de formação de estrelas e estrelas jovens. No halo da galáxia, nesse volume esférico, estão as estrelas mais velhas, reunidas no que chamamos aglomerados globulares, como os seus formatos indicam. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma espiral barrada, tem exemplos interessantes de aglomerados desse tipo, como o M13 na constelação de Hércules e o Ômega Centauri na constelação do Centauro. Os aglomerados abertos são mais comuns nos braços e no plano médio da nossa galáxia. Os destaques entre os aglomerados abertos da Via Láctea são o M6 e o M7 na constelação do Escorpião, e a caixinha de joias, que fica aqui, pertinho do Cruzeiro do Sul. O núcleo da Via Láctea é visível para nós na constelação do Sagitário, e a região é de grande atividade, com um buraco negro supermassivo e outros buracos negros menores, além de algumas fontes de alta energia. Essas constatações reforçam a ideia de que muitas galáxias podem ter buracos negros em seus núcleos. Conseguimos enxergar algumas galáxias a olho nu. É o caso da Grande e da Pequena Nuvem de Magalhães, galáxias satélite da nossa. 10 vezes mais distante e também visível sem auxílio de instrumentos ópticos, está a galáxia de Andrômeda, cujo aspecto geral se aproxima da nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, a Via Láctea e mais cerca de 30 galáxias formam o grupo local de galáxias. Esse grupo faz parte de um grande aglomerado de galáxias e, segundo os cosmólogos, o universo conta com grandes estruturas desse tipo. Galáxias com grande atividade em seus núcleos, galáxias mais brilhantes em frequências que não enxergamos e colisões espetaculares com resultados que desafiam as simulações em nossos computadores são alguns dos mais recentes desafios para a pesquisa. Suposições, perguntas e pesquisas são atitudes típicas de quem vive no nosso universo ilha, olhando na noite escura essas maravilhosas companheiras da Via Láctea. Gente, chegamos ao final da palestra. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas que vocês tinham a respeito da astrofísica de galáxias. Espero que a abordagem que utilizei de modo a facilitar a compreensão de vocês tenha sido útil, além da ferramenta multimídia, que foi o vídeo que acrescentei ao final dessa apresentação. Desse modo, espero ter despertado a curiosidade de vocês ainda mais pela astronomia, que é um tópico muito discutido no ramo da física. Deixo aqui então meus agradecimentos à professora Sibeli, enquanto idealizadora do projeto Noite com as Estrelas, e ao professor Ricardo Plaza, que me orientou de forma voluntária durante todo o desenvolvimento dessa palestra, que sinceramente nos exigiu bastante trabalho. Obrigado a todos e a todas que assistiram e até o final. Se cuidem e muito obrigado.